Que bom estarmos juntos em mais uma classe da Escola Sabatina, para mais um estudo, recapitulação de uma lição que está, nota 10, uma lição fantástica, nos levando cada vez mais perto de Jesus, nos levando cada vez para um relacionamento mais certo, não superficial, e nos ajudando a reconhecer como nós dependemos desse Jesus maravilhoso. É bom ter você aqui conosco, bom você sempre repartir com seus amigos aquilo que você aprende aqui e juntos, possamos cada vez mais termos um relacionamento mais firme com Deus, mais firme com a família, com os amigos e aos poucos, bem aos poucos melhorando por nós mesmos e bem mais rápido com o Espírito Santo no nosso coração, levando-nos cada dia mais perto de Jesus. Como é que foi a tua semana? Foi boa? Foi excelente? Queira Deus que tenha sido uma semana de vitória, uma semana onde você tem muita coisa para agradecer a Deus e nós aqui juntos vamos compartilhar a nossa alegria com você, tá bom? Bom ter você aí, dá o seu like, é isso mesmo, Kevin? Compartilhe, o que mais, Kevin? Dá like, compartilhe, fala para os amigos, divida o conhecimento daí para frente, fechado? Então vamos nessa, crescendo em um relacionamento com Deus. Bom, você sabe que essa lição, se eu for passar para você sozinho, você não vai aprender nada, E hoje eu tenho a felicidade de ter aqui duas pessoas fantásticas. Como é que vocês estão, meninos? Tudo ótimo. Tudo jóia? Pastor? Tudo bem também. Satisfação, viu? Estar mais uma vez aqui com vocês. Essa pessoa é nossa, e assim, é tão bom a gente ter uma pessoa mais inteligente, Pavel? Com certeza. Vamos deixar ele falar sozinho hoje? Claro. Não, a participação de vocês é fundamental. A gente precisa concordar. Olha aqui, eu e o Elton, nós somos assim, quando vem alguém diferente, a gente gosta de jogar para ele, tá, pastor? Então tu se cuida, tá? O Elton tem essa carinha de bonzinho, mas não sei não, hein? Tá? Eu vou aprender muito hoje. Vai. E a semana de vocês foram boas? Ótimo. Foi ótima semana? Graças a Deus, tudo bem. Que benção. Você, Kevin? Foi tudo bem? Tudo tranquilo? Deus te abençoe, Kevin. Bom, então vamos lá, Semana de uma lição fantástica, um assunto maravilhoso. E esse assunto é tão bom, que nós não vamos começar a lição sem ele. Então esse é aquele momento fantástico, onde a gente vai falar com o nosso Papai do Céu, vai colocar a nossa gratidão, o nosso pedido, e é o momento de você também colocar o seu pedido, a sua gratidão, aquela coisinha, que está lá na cabeça, aquela dúvida, ou aquele questionamento, ou então a tua ansiedade por um milagre que Deus realiza em você, ou por você, ou na sua família. Esse é o momento, tá? Enquanto o pastor vai estar orando pela gente, nós vamos estar aqui intercedendo por você, suplicamos que você interceda por nós, para que seja uma ótima lição que a gente aprenda, mas que acima de tudo, que as nossas preces cheguem até o trono de graça. Será hora por nós, pastor? Vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, nós agradecemos pelo privilégio que temos de nesse momento estudarmos um assunto tão importante e fundamental para a vida cristã. Nós vamos falar sobre a oração. E, ó Deus, nesse momento nós pedimos que o Espírito Santo venha nos dar sabedoria, clareza, entendimento, para estudarmos esse assunto e também colocarmos em prática em nossa vida diária. Que a Tua bênção esteja sobre nós aqui, mas que também a Tua bênção alcance todos aqueles que estão nos acompanhando, nos assistindo, em qualquer momento que esse vídeo for acessado, que essas pessoas também possam receber a Tua bênção e que sintam o desejo de também ter uma vida de oração. Tua bênção nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se é da época de vocês, na minha época, que eu já sou velho, tinha uma musiquinha que era o telefone do céu, O telefone do céu é a oração. É da tua época, Kevin. A larga não quer, você que tem quase a minha idade, certo? Então, hoje tem que mudar, O WhatsApp do céu é a oração. Assim, como a comunicação tem mudado, de ano após ano. Eu não sei qual foi o primeiro celular de vocês, mas eu morava no Rio Grande do Sul, era representante, eu tinha um cliente meu que tinha um Motorola desse tamanho assim. Você colocava de um lado, até na coluna, se ficasse mais de meia hora. Pesado. Pesado demais. Foi o primeiro celular que eu tive na vida. Desse tamanhozão, assim, pesado. Era já o most,
Porque todo mundo, quem tinha era chique demais. O que isso ajudou na comunicação? Aí depois foi evoluindo, né? Aí o celular deixou de ser um aparelho de comunicação, passou num multifuncional, né? Televisão, é o que mais? É filmador, é máquina fotográfica, calculadora, tudo. Cada vez mais aperfeiçoando para aperfeiçoar a comunicação. Eu fico imaginando a oração. A oração é um Deus que vê. Está aqui no celular moderno já. O celular demorou para chegar onde Deus está. Deus que vê, um Deus que ouve. Quando eu falo em oração, pastor, qual é o sentimento que o senhor tem assim quando fala a palavra oração? São vários sentimentos e várias palavras me vêm à mente. Seria difícil eu definir em uma única. Mas com base nisso que você está falando, Jefferson, eu penso que a oração é um perfeito canal de comunicação. Não há ruído, né? Não há interferências, Se o Wi-Fi falhar, não há falhas. Através da oração, a gente tem esse perfeito contato com o Criador do Universo, com Deus. Então, para a gente parar e pensar, é algo sublime, é algo extraordinário e maravilhoso, né? Esse é o primeiro pensamento que me vem à mente, esse privilégio que Deus nos concede. Ô Elton, eu estou tendo um problema ultimamente com o meu celular, que aqui em Varginha, dependendo do lugar que eu vou, de repente some, não tem internet, não tem nem telefone. Parece que tem uma, não sei se estão fazendo uma mudança, uma coisa, é uma área cega. A lição dessa semana vem falando sobre a vida de oração. Será que, com essa questão de oração, de vida de oração, porque eu tenho um contato com Deus direto, será que está que nem a minha rede de internet aí, que falha, tem uma hora que não pega? Como é que é o esquema de, como é que eu vou ter uma vida de oração? Esse celular de Deus, funciona mesmo ou tem área cinzenta? Funciona 24 horas por dia, noite. A única falha que pode ter é da minha parte. Né? Ah, tá. Então o problema não está na rede. De esquecer de me conectar com Deus. Deus sempre está disponível. Não tem esse negócio de fala, não está dando sinal, ou então não está me atendendo. Deus atende. Ele ouve todo mundo. E ele não se cansa, né? Você pode conversar com ele o dia todo, noite toda, que ele está sempre disponível. E ele quer isso da nossa parte, né? Porque comunhão com Deus, né? Nós vimos a semana passada estudo da palavra, né? Estudar, contemplar as coisas de Deus, mas Deus quer ouvir da nossa parte o que nós necessitamos, né? Ele tem esse desejo de nós falarmos com Ele, e a oração é o falar com Deus. Sim, pastor, o Elton falando aí, eu até lembrei que meus filhos reclamam assim: pai, a gente manda mensagem para você, como se não tivesse mandado para ninguém, você não responde. Com Deus não tem esse problema, né? Graças a Deus, né? Deus, Ele responde às nossas orações. É que nem sempre a resposta é aquela que nós esperávamos. E aqui tem um ponto interessante nessa comparação da oração com os aparelhos celulares modernos de hoje em dia. Você sabe que existe hoje em nossa sociedade um senso de imediatismo. Sim. Então, se eu te envio uma mensagem, eu quero que você me responda em Se não ficar azulzinho rapidinho. poucos minutos. Se você tenta ligar para alguém ou falar com alguém e essa pessoa não atende a ligação, você já se incomoda com isso, porque a gente requer uma resposta imediata. Só que isso também afeta o nosso relacionamento com Deus, porque com Deus não é assim. Com Deus, através da oração, eu abro meu coração a Deus. Conforme nós estudamos aqui, é o momento da gente fazer as nossas petições, levar ao Senhor aquilo que nos traz preocupações, medo, angústia, aquilo que nos deixa muitas vezes angustiados. É o momento de depositarmos isso nas mãos do Senhor através da oração. Mas nós precisamos entender que Deus é soberano e Ele vai responder no momento certo, segundo a sua onisciência, segundo o seu poder. Ele sabe exatamente do que nós precisamos e o momento certo de agir.
cabe a nós desenvolvermos na caminhada cristã essa confiança tal em Deus, que se a resposta não vier naquele momento que eu esperava, ou for uma resposta diferente do que eu esperava, ainda assim eu devo confiar que Deus está no controle e Ele quer o melhor para mim. Amém, amém. E o verso dessa semana é um verso interessante. O Senhor falando Deus que é o melhor, o outro falando Deus que não falha, né? Porque a comunicação que não falha. O salmista, você que tem a sua Bíblia, abre em Salmos 116, verso 1, verso 2. Olha que salmo interessante. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Agora eu apaixonei por isso aqui, ó. Porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Pastor, que cena é essa? Inclinou para me ouvir. Que cena? O Salmo descreve aqui um Deus atento, um Deus que se atenta ao que se passa com os seus filhos aqui na terra, com o seu povo. E é muito interessante a gente parar para refletir nisso, porque muitas vezes as pessoas têm a imagem de Deus como um Deus muito distante, alheio ao que se passa na vida individual de cada pessoa aqui. Mas a Bíblia nos apresenta um Deus que sim está no seu alto e sublime trono, mas Ele também diz que Ele habita com contrito de coração. Então, da mesma forma que Deus, Ele é o Rei do universo, Ele tem todo o poder, toda a glória e majestade, mas Ele também é um Deus que se inclina para atender e para ouvir o clamor do seu povo. Ô Elton, já que o pastor falou, explicou desse jeito, me ajuda uma coisa aqui, para você que está em casa, às vezes a gente tem essa questão assim, a oração, como é que é orar, Elton, assim? A gente sabe que abrir o coração como amigo é tudo bem, isso é uma frase que a gente já muito bem dita e é verdade, mas assim, a oração as palavras têm que ser muito complexas, tem que ser muito comprida, a frase. Como é que é orar assim, para que Deus se incline e ouve, como o pastor disse, que é um Deus atento? Então, essa visão do que o salmista traz para nós, tem que se inclinar, quando ele se importa com isso, o amor dele por nós é muito grande. Quando você confia em Deus, porque você sabe que Ele te ama, fica mais fácil você ter um diálogo com Ele. Então essa oração não é uma oração repetitiva, pode ser uma oração rápida, de qualquer jeito, estou com pressa. Você tem que ter tempo para estar aqui. Né? Acho que era Martinho Lutero que falava que todo dia ele dedicava, por exemplo, 2 horas para Deus. Mas quando o dia tinha muita coisa, ele dedicava 4 horas para Deus. Assim, eu dobrava. Então, assim, isso que Deus quer. Né? E assim, a gente vê pessoas que, parece que a minha oração parece que não passa do teto, aquela coisa toda, mas só tem essa visão de que Deus se importa, que Ele está ouvindo. Às vezes nós queremos fazer a oração de uma maneira diferente, sem ter o quê? A presença do Espírito Santo, que é essencial. E que nos faz sabermos a maneira de orar correta. E quando a gente pede, às vezes realmente acontece isso, né, pastor? Se a nossa oração está tão... Se a gente pede para o Espírito Santo, Ele vai modificar isso na nossa vida, e a oração se torna uma coisa muito poderosa na nossa vida. Essa comunhão com Deus. Eu vou falar assim para vocês, eu tenho dificuldade de orar, pastor. Porque assim, eu oro do meu jeito, não sei se é o certo. eu quase 1 ano e meio, 2 anos, que eu venho estudando sobre oração. E não sei, parece que cada vez que a gente estuda, cada vez a gente não sabe. E eu achei interessante essa lição, porque ela dá a oportunidade de ver que Deus, Ele é assim com todos, ou seja, um Deus que ouve, né? Às vezes vai ser uma oração comprida, às vezes vai ser uma oração curta. Um só pede assim, ajuda-me, e Deus vai e ajuda, uma palavra, 2. Então, quando eu li esse salmo, eu falei, nossa, mãe. Aí eu até lembrei do Elton. O Elton é grandão, quando eu tenho que falar com ele, tem que fazer assim, ó. Então eu falei, o Elton está lá, ó, inclina para me ouvir. Bom, na Bíblia a gente tem vários exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento com Deus e foram ouvidos por Deus. Dentre eles, na lição de domingo, vem Daniel.
Daniel era alguém que orava pouco, né? É isso? Como é que é o esquema de Daniel aí? Ele tinha o seu padrão de oração, né? 3 vezes ao dia. E nós aprendemos com Daniel muitas coisas. Eu queria aqui apenas trazer um pensamento para nós, que quando nós oramos, nós temos o privilégio de falar com Deus. Deus já sabe tudo o que se passa conosco. Mas então por que é importante a gente fazer conhecido a Deus através da oração? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa explorar. É porque apesar de Deus conhecer todas as coisas, quando a gente abre o coração e reconhece diante de Deus que nós não temos sabedoria, que nós não temos nenhum poder e que nós somos dependentes dele para todas as coisas, na oração é também uma forma de reconhecer essa dependência de Deus, porque quando já todos os esforços humanos foram esgotados, geralmente as pessoas tendem a tentar resolver ao seu modo, do seu jeito, e quando tudo é frustrado, então eu vou recorrer à oração. E aí é nesse momento, quando a pessoa já está completamente desarmada, porque já tentou tudo, aí então vai recorrer a Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas quando eu oro, eu estou demonstrando a minha total dependência dEle, pedindo a direção dEle. Eu dependo do Senhor, eu me rendo ao Senhor em oração. Por isso que é importante, porque na oração eu reconheço quem eu sou, mas também reconheço quem Deus é. Então eu acho que isso é importante. Sabe o que me lembra agora? Eu acho que foi na primeira ou na segunda lição que nós estudamos sobre a santidade de Deus. E uma coisa que a autora colocou, até eu chamei a atenção do Elton, falei, Elton, que legal esse negócio aqui. Qual a importância de saber que Deus é santo? Nele não há sombra de dúvida. Nele não há partidarismo. Então ele sempre vai responder da melhor forma, porque a santidade dele não permite ele agir diferente. Então quando o pastor fala, né, que a gente realmente tem que abrir para reconhecer Deus, quando a gente reconhece que ele vai atender da melhor forma, é melhor ainda. Agora, Elton, o Danielzão lá, perdido lá na Babilônia, e daí? Adiantou orar? Levado como escravo? Adiantou orar? Pois é, ele já começa bem, né? Não caiu nas coisas do reinado, do rei, que vai muito jovem para lá, mas chega um ponto em que os inimigos de quem segue a Deus estão lá presentes, né? Como ele orava 3 vezes ao dia, ele saiu o decreto, né? Os inimigos vão pegar esse homem, não tem nada de errado com ele, ele é um homem de Deus, muito amado de Deus, né? E eles falam, ó, pede para o rei fazer um decreto, né? De quem só pudesse orar. Qual o rei, né? Sim, sim. O rei era a santidade. Era a santidade, era o Deus. E quem orasse para outro Deus seria punido com morte. Interessante que a gente vê que ele, ao invés de se ocultar, né? Isso sempre achei interessante. Ele não eu vou pegar escondidinho, Deus vai ouvir do mesmo jeito. Vou fechar a janelinha aqui quietinho e faço minha oração. Não, ele continuou da mesma forma. Janela aberta. Janela aberta, orando 3 vezes em direção a Jerusalém. E os inimigos, pegamos ele agora, né? Mas ele, em momento nenhum, ele perdeu o quê? A convicção, a oração e a fé que Deus estava com ele. E isso é brilhante, né? Porque nos momentos mais difíceis é que nós temos que orar o quê? Mais. E às vezes acontece ao contrário, as coisas começam a piorar, eu falo, parece que não está dando efeito, parece que não está e não é. E aí a gente vê o milagre acontecer. Pastor, para acontecer isso, dele continuar abrindo a janela, orando e se expondo, é sinal que a vida dele de oração estava bem antes disso. Né? Ele era íntimo de Deus, e Deus era íntimo dele. Eram próximos demais. Por isso, ele mantém a sua fidelidade, porque ele não olha para as circunstâncias, ele olha para o Deus das circunstâncias. Então, quando a gente está conectado com Deus, a gente tem que olhar acima daquilo que a gente vê.
porque Deus sabe de todas as coisas e a nossa visão é extremamente limitada. E é interessante nesse contexto de Daniel, quando ele ora, ele tinha a opção de se abrigar e de se esconder para orar. Ele ia manter a sua fidelidade com Deus, mas é interessante se a gente observar aqui, no texto, diz que enquanto ele orava, mesmo sabendo do decreto que havia, o texto bíblico diz que ele orava e dava graças a Deus. Sim. Interessante isso, né? Como é que alguém, porque o decreto era um decreto De morte. né? Quem sairia ileso da cova dos leões? Era um decreto de morte. E mesmo assim, ciente das consequências, o texto bíblico diz que ele dava graças a Deus. Então é interessante, há algum tempo atrás, se você me permite aqui, eu fui me aprofundar um pouquinho aqui para tentar entender qual a razão dele dar graças a Deus diante daquela situação que a vida dele estava em risco. E lendo alguns comentários bíblicos a esse respeito, alguns comentários sobre esse texto, os autores vão dizer que Daniel enxergava nesta oportunidade uma forma de testemunhar do seu Deus em meio à Babilônia, em meio aos incrédulos, em meio aos pagãos. Ele dava graças porque ele enxergava através da sua fidelidade uma forma de testemunho. Então isso é maravilhoso, mas é uma atitude que provém de alguém que tem intimidade com Deus. E assim, era o segundo decreto de morte dele. Que no primeiro do sonho do Nabucodonosor, ninguém conseguia interpretar, ele falou que mata todos os sábios. E Daniel está no rolo. Daniel e os companheiros dele estavam no rolo, mas Deus revela a ele, ele faz o que depois? Agradece, né? Oração. E oração mais linda lá no capítulo 2. Sim. Então, assim, a vida dele era de extrema comunhão com Deus. E às vezes Deus revelava algumas coisas para ele que ele não entendia, ele ficava até doente. Ele ficava doente vários dias, mas ele sempre confiava em quem? Em Deus. Tem uma oração dele que fala do povo, que não está na escola. Ele se coloca junto com o povo, somos pecadores, temos feitos. Isso é maravilhoso, quer dizer, quanto mais ele vivia a santidade de Deus, mais ele viu quanto é necessário ter comunhão com o coração de Deus. Nessa oração dele, a gente vê uma semelhança da oração dele com a oração de Moisés, quando intercede pelo povo, né? Se coloca, peraí, se eles vão perder, eu também vou perder. Tira-me também, porque eu sou como eles, né? Acho legal esse tipo de conexão. Agora, a oração, existe alguma postura, algum jeito certo? Como é que a gente ora, pastor? Ensina aí para nós. O pastor vai ensinar agora, presta bem atenção, hein? Ensina para nós, pastor. Nós aprendemos nessa lição que Deus ouve toda e qualquer oração, em qualquer ambiente, em qualquer lugar que você estiver, Deus vai ouvir a sua oração. Porque tem um aspecto importante, que a oração não depende de nós, mas depende da graça e da misericórdia de Deus. E Deus também olha a sinceridade do coração que está ali em oração. Então, é importante a gente deixar claro que em toda e qualquer circunstância, se a pessoa estiver ali deitada, em uma cama, ou estiver sentada, ou caminhando, ou no trabalho, ou numa situação difícil, todos esses momentos são oportunidades da gente levar o pensamento a Deus em oração. No entanto, a oração de joelhos, ela demonstra a nossa submissão a Deus e o nosso reconhecimento que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Então, apesar de Deus ouvir, e nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que oraram em várias posturas, em várias posições, mas quando nos ajoelhamos, estamos através dessa atitude reconhecendo a soberania do nosso Deus. É isso mesmo, Elton? É isso mesmo, com certeza. E eu acho que o maior exemplo que nós temos é Jesus. Como orava? Ele orava muito de madrugada, né? Getsemane, ajoelhado, orando, sofrendo muito, né? A angústia dos pecados sobre ele, né? Sem ter pecado. Né? E a lição vem trazendo vários, por exemplo, Pedro ajoelhado, né? Orando pela Tabita, né?
dele, Estava morta, né? Dorcas, né? A gente chama de Dorcas, né? Dorcas. E eu acho a oração de Estevão, que numa situação daquela, e ele ora pedindo que Deus não levasse em consideração o que ele estava fazendo, que eles não sabem o que ele estava fazendo. A mesma oração da coisa que Cristo fez, né? Mas a visão que ele teve, Sim. o Pai, Jesus em pé, quer dizer, Jesus está em pé, se levanta, normalmente ele vê ele sentado no trono, né? Ele se levanta como se inclinando, né? Fala, Estevão, eu sei Fica firme. eu sei o que está acontecendo. Fica tranquilo, numa situação terrível que ele estava passando. Então a oração é muito importante em todo, igual o pastor falou, em todo e qualquer momento, situação, né? E isso é hábito, né? Quando você está em comunhão com Deus, você cria esse hábito e não consegue ficar sem. White fala, né, que a oração é a inspiração da alma, né? Nós temos no estudo passado que a palavra de Deus é o pão. Quer dizer, o corpo precisa de alimento físico e também nós só precisamos do alimento espiritual. E assim, a gente alimenta de tempo em tempo, a gente tem a fome, come. Agora a respiração, como é que você consegue ficar sem respirar? Se é a respiração. Se for fazer a comparação com a respiração física que nós temos, Tem que respirar muito. então a conexão com Deus ela é constante. Não importa a situação, mas aquele momento em que você se ajoelha, o pastor falou, é um momento que você fala assim, não, Deus é um Deus soberano. Eu escutei um rapaz falando num simpósio que a gente fez, né? Falei assim, eu fico como, me jogo em terra, que é a situação que eu me sinto menor ainda, né? Achei legal uma forma que ele falou, né? Quer dizer, se eu quiser ajoelhar, se eu quiser deitar, deitado, mas assim, quanto mais eu me prostro, né? Mais eu indico quem é o soberano. Né? Agora, vocês estão falando da questão de orar, né? Ter uma permanência de oração. Teve um rapaz na Bíblia aí, né? Viveu só 365 anos, depois foi tomado, é um troço assim, é um tal de Enoque. E esse Enoque, pastor? Que homenzinho que orava, hein? A Bíblia diz que Enoque, ele andava com Deus. Né? E a oração dele era andando e orando. É interessante, né? Porque a gente gosta de conversar com pessoas que são próximas a nós, né? Amigos, familiares, principalmente pessoas que estão mais próximas do nosso círculo. A gente gosta de conversar, perde o tempo conversando. Mas parece que com Deus não é assim. Parece que muitas vezes a oração e a nossa comunicação com Deus é ali antes das refeições, uma breve oração. É um pedido. Quando se levanta, quando vai dormir, uma oração breve que não consegue muitas vezes se estender mais do que isso. Parece até que a gente tem uma dificuldade de se abrir, de abrir o coração para com Deus. E nós vemos o inverso aqui com esse personagem bíblico que foi Enoque, porque do jeito que a Bíblia aqui narra a vida dele, como ele andava com Deus, a gente vê alguém aqui que constantemente estava em comunhão com o céu através da oração. E essa comunhão foi tão forte, tão grande, que o texto bíblico diz que Deus o tomou para si. Poderoso a história de Enoque. Às vezes eu penso assim, Elton, Enoque está caminhando aqui, conversando com Deus, a conversa estava tão boa, que Deus falou assim, não, sobe aí que nós vamos ter que continuar conversando aqui, esqueceu de descer aí de volta, mais ou menos isso? A santidade dele, essa comunhão com Deus é tão grande do mundo corrupto, antes de governo, que o mundo está numa situação extremamente terrível, né? E Enoque era um exemplo de um caráter de Cristo, né? E eu acho interessante, a Ellen White fala que Cristo que andava com Enoque, né? Cristo que andava com Enoque. Ele compara ele com João, o discípulo amado. Eu achei interessante isso, porque ele dava o testemunho de Cristo. Ele andava junto com Cristo. E nesse mundo corrupto, as pessoas viam a diferença que ele transmitia, né? E essa comunhão foi tão grande que Deus falou, não, vou tirar você desse mundo aí, porque... Mas assim, não é que é questão assim, de ser um eremita, né? Ficar isolado. Não, ele ficava no meio daquele povo corrupto,
está se degradando no pecado e dando que o testemunho de Deus. E o mundo hoje está partindo por isso. A degradação está cada vez pior, o pecado está cada vez mais intenso. E o povo de Deus tem que ter essa conexão de comunhão, de oração, para dar o quê? Um bom testemunho, como Enoque dava lá no passado. Nós temos que fazer isso. Sem oração não é possível. Então, Elton, é possível, mesmo vivendo em um ambiente corrompido pelo pecado, cada vez mais degradante, através do exemplo de Enoque, a gente percebe que é possível a gente manter separado disso. Exato. Como um povo santo, como um povo que pertence a Deus, que reflete a imagem de Deus, mesmo diante de um mundo manchado pelo pecado. Esse é tanto o exemplo de Enoque, quanto é também o exemplo de Daniel, porque ele também estava na Babilônia, uma nação idólatra, uma nação pagã. Tinha tudo para estar revoltado. Tudo para estar revoltado, mas ainda assim, em meio ao ambiente que ele estava, ele era diferente, ele era separado. Então eu acho que a gente deve trazer isso para os nossos dias também, como cristãos que somos. Deus nos chama para viver uma vida também de santidade, uma vida separada da corrupção, do pecado. E isso é possível através de uma vida de oração. E a lição fala aqui uma coisa que achei muito interessante, o valor especial da oração em voz alta, né? Voz audível, né? Falar. Isso aí eu aprendi, sabe por quê? Vocês são santos, vocês não sofrem disso não, mas agora eu tenho problema. Por exemplo, assim, quando eu começo a orar silencioso, mas não dá 3, 4 minutos junto, eu estou na China. Eu falo, ué, onde é que eu estou? Vou trazer de novo. Demora a buscar. Eu não sei onde eu li, eu vi isso aqui também, foi o que eu aprendi, né? Quando a gente fala, parece que a gente se concentra mais, não parece? Como você chama essa atenção? A lição falou isso e é uma coisa perceptível. Você está só se interessando. Porque você está no mundo da lua. Viajar, né? Mas quando você está falando, você tem mais concentração. Pensa mais nas palavras. Parece que a conexão fica diferente com Deus. Parece que e fica, realmente. Eu achei isso interessante. Assim. Torna-se uma oração mais realista. Tá, porque tem gente, pastor, vamos lá, agora você não me ajuda aí. Tem gente que fala, não, eu tenho medo de orar com voz alta, o diabo atrapalhar os meus planos. Porque ele descobriu o que eu vou querer. O que você responde uma pessoa? Não, o que eu estou falando para vocês aqui é sério, tem um monte de gente que pensa assim. Como é que faz, pastor? Eu diria, Jefferson, que é bom orarmos em voz alta, mas não quer dizer que toda oração precisa ser assim. Então, eu diria que da mesma forma que a gente precisa ter um local separado, que é o nosso cantinho da oração, Jesus mesmo disse, né? Quando a gente fosse orar, entrar no nosso quarto, ali, a sós com Deus, e Deus, o Pai que nos vê em secreto, Ele vai ouvir. Então, eu diria que devemos sim orar em voz audível, em voz alta, isso não há nenhum problema, a gente faz isso em orações públicas, mas a gente também deve ter um momento da oração silenciosa. E essas orações silenciosas entre nós e Deus são aquelas orações em que a gente talvez tenha algum plano, algum sonho, e aí então fica entre nós e Deus. Porque de fato, tudo aquilo que se torna audível, o inimigo ele não tem condição de saber os nossos pensamentos, mas uma vez que a gente verbaliza, pode sim ouvir. Mas claro, nada acontece sem que Deus permita. Agora, quando a gente fala de voz alta, né, não vai ficar gritando lá, para todo mundo ouvir, não, né? Só a voz suave, né? Para eu mesmo ouvir minha voz. Uma questão que quando a gente ora, o que mais o inimigo teme é uma pessoa que ora, né? E assim, eu vejo muito assim, oração, planos pessoais, né? Mas a maior oração que a gente tem é de transformação. Pedir a transformação, isso aí o inimigo treme, né? Ele treme e não consegue, porque se eu pedir mudança do meu caráter, o Espírito Santo mude minha vida, tudo interfere nisso.
certeza, ele não vai conseguir. Nunca, né? Não vai, porque isso aí é um pedido que Deus atende, se for de coração, ele atende na hora. Agora, vê como Deus é poderoso, né? Deus tem na Bíblia toda a profecia dizendo como vai ser o fim do mundo. O que vai acontecer? E o diabo já leu, já releu, já sabe mais do que eu aquilo ali. Mas não consegue fazer uma vírgula se Deus não permite. Né? Como diz, os planos de Deus se cumprem um a um. Então não precisa ter medo não. Se falar em voz alta, Deus tem poder para vencer o inimigo, então fique tranquilo, né? Agora veja só, o tal do Daniel lá na Babilônia, um homem bravo mesmo, vou orar de porta janela aberta, orou, porque como a gente já viu, ele já vinha de uma vida de oração, não foi um ato, né? A gente tem Enoque, o homem que falava tanto com Jesus, tão bem, ele falou, vamos continuar a conversa aqui em cima, estão conversando até hoje lá em cima. E nós temos aqui um outro personagem que eu também acho muito interessante, o tal do Moisés. Porque eu vou falar uma coisa para ti, se fosse eu no lugar de Moisés, a oração era outra. Bota fogo aí, destrói todo esse povo, está me incomodando demais. Mas que homem era Moisés, pastor? Que exemplo para mim. Moisés era um grande líder, foi um grande líder, e para ser um grande líder, ele se debruçou sobre a oração. Os diálogos que nós vemos na Bíblia entre ele e Deus são grandes, né? São diálogos de pessoas muito próximas, a ponto dele dizer, Senhor, se não for para o Senhor perdoar esse povo, risca o meu nome do teu livro. Isso é forte, né? É algo que para nós é até difícil de entender, mas passamos a entender o porquê ele disse, porque ele confiava e conhecia o Deus dele. Podia falar e fazer esse pedido, né? Ele sabia que Deus ia ouvir, não sabia? Não era aquele pedido egoísta, né? Não. E a gente vê que ele tem muito pedido egoísta, né? Quando a gente vê um irmãozinho nosso no meio, fala, tá colhendo que plantou, né? Tá vendo? Deus não. Tá aí julgando, põe na mão em cima. E a gente tem que ter essa visão, né? A oração intercessória, né? E a lição traz Miriam, Arão. Miriam criticou ele, né? Minha lepra. Aí o que ele falou? Miriam, tá vendo? Não, eu orou a Deus pedindo uma cura ela. Outra coisa também, a rapidez com que ele perdoa as pessoas. Isso é divino, né? Ou seja, é a mesma rapidez que Deus perdoa a gente. É só a gente errou, debruçou, falou, nossa Deus, o que eu fiz? Ele já perdoou. Olha que coisa incrível. Tem que mudar a nossa visão das pessoas, né? A gente tem uma visão muito rigorosa, né? Muito rigorosa com os outros e conosco muito complacente. Complacente. E a gente vê que Moisés ele dá essa lição, né? Ele foi tipo Cristo mesmo, né? Cristo foi assim, né? Perdoa porque não sabe o que fazem, né? Nós temos que mudar essa visão. E está lá em cima também, né? Junto com Enoque. Né? E tanto Arão quanto Miriam, se não fosse a intercessão de Moisés, estavam condenados à morte. E olha. E a intercessão dele os livrou, o salvou da morte. Salvou os irmãos, salvou um povo. Sim. E eu me lembro também dos amigos de Jó, né? Quando bem lembrado isso, Jó deveria interceder por eles. Então veja, a gente está falando aqui desse poder da intercessão, que tem a ver com a oração. A gente ora muitas vezes para pedidos pessoais e particulares, mas aqui a lição traz a importância de, como líderes espirituais, como cristãos que somos, também lembrar de interceder uns pelos outros. Não, você continua aí. Explica para nós, pastor, qual que é essa importância dessa tal oração intercessória? É importante mesmo? Tem que ficar orando pelos outros mesmo? Quando eu oro por uma pessoa, eu oro com vocês dois aí, hein? O que isso ajuda, Deus? Deus pode atuar de maneira mais intensa na vida dessa pessoa. E já faz algum tempo que eu vi uma ilustração a esse respeito, poderia compartilhar aqui com vocês.
Porque quando a pessoa está numa vida de pecado, quando a pessoa está numa vida distante da vontade de Deus, distante dos caminhos de Deus, é como se essa pessoa não tivesse interesse nas coisas de Deus. Isso. Mas quando eu oro em favor dessa pessoa, Deus pode atuar de maneira mais intensa, porque Ele está ouvindo uma oração. Ele está ouvindo uma intercessão. Tem alguém orando por aquela pessoa. E Deus então pode agir de maneira mais intensa. O Espírito Santo pode tocar aquela vida, aquele coração de maneira mais profunda, porque alguém está intercedendo, alguém está orando por ele. Vê se é muito pobre esse entendimento. É como se fosse assim: Satanás, quando chegar para ele, fala: esse é meu, não mexe nele. Mas Deus pode falar assim: não, o Jefferson está orando por ele. Então, eu estou atendendo a oração de um justo, eu estou atendendo a oração, eu tenho toda a liberdade de agir porque eu estou ouvindo a oração. Interessante. Elton. Isso é fantástico. Agora, por exemplo, Jesus orou em João 17, 3, para que conhecessem ao Deus verdadeiro e a Ele, Cristo enviado. E Ele orou para eles ali, os discípulos, e orou para aqueles no futuro também, por oração intercessória. Então a gente tem que orar muito pelas pessoas. Né? O pastor falou a questão, eu lembrei também de Daniel, quando estava na cova, o rei, ele ficou a noite inteira intercedendo por ele. Nem lembrado. O rei pagão. Ele era Davi, né? Orando, intercedendo, jejuando, não comeu. Olha só como é que a influência de Daniel no rei, que era pagão. Daniel, eles viam em Daniel um poder por causa da oração que Daniel tinha. Né? E nós temos que orar muito mais. Pessoas que estão necessitadas de oração. Eu tenho certeza que muitas coisas aconteceram comigo e Deus atuou na minha vida por oração intercessória de irmãos, de pessoas da família. Né? Quando a gente vê aqui Moisés orando pelos irmãos, orando pelo povo, nós temos que orar mais e faz diferença. Faz muita diferença. E só finalizando aqui, retomando aquele pensamento, a oração e a intercessão de Moisés em favor de Arão e de Miriam os livrou da morte. Então, Deus ouve as nossas orações. Quando a gente ora por alguém que está no caminho mau, no caminho distante, a gente nunca deve desistir de orar. Bem falado, eu estava pensando nisso agora. Gente, não oro mais para aquele lá. Jamais desistir de orar por essas pessoas. E assim, muitos ali morreram, né, pastor? Muitos morreram. Mesmo como Moisés orando. Mas porque Deus sabia, né, da condição de pessoas que eram impossível de serem salvas. Né? Então, mas o nosso dever é o quê? Orar, né? Orar. Deixar Deus resolver, né? Muitos foram salvos. E muitos se perderam. Né? Então, assim, Deus é onisciente, Ele sabe tudo, né? Mas o que Deus quer de nós, o que Jesus quer, é que a gente faça oração. Jesus orou por todos, lá na cruz Ele orou por aqueles que estavam ali matando Ele. Quantos se perderam ali? E muitos se salvaram. Mas a oração intercessória tem que ser feita. Isso é princípio divino, né? E vamos obedecê-lo, né? Vamos obedecer. Olha só, antes da gente finalizar, preste atenção no que eu vou ler daqui para frente, para a gente tentar fechar aquilo de bom que você já falou. Mas tem também aqui um textinho aqui, bem pequenininho, são umas 300 linhas, que diz assim, olha só que legal: você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aqui está falando de Jesus, quando eu levo para Ele as minhas preces. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça não é indiferente à necessidade de seus filhos. Que coisa mais linda. Que coisa linda. Seu coração repleto de amor se internece com nossa tristeza e expressões de pesar.
Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois é Ele que mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para Ele resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir aos humildes de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observado pelo Pai Celestial, ou sem que Ele desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra pessoa por quem tivesse dado seu Filho amado. Que coisa linda, hein? Esse é o Deus que te ama. E é desse jeito que Deus te ama. E é desse mesmo jeito que Deus quer que eu e você amemos as outras pessoas que nos seguem. Da mesma maneira que Deus tem interesse por cada coisa nossa, vamos aprender, pensando nisso, sabemos que o pastor Elton expuser aqui, vamos botar isso para Deus. Deus, dá-nos interesse para ajudarmos a Ti a salvar outros. Deus, salva-me para que eu possa salvar outros. E não vamos com essa história, já orei 10, 20, 30 anos e não tem jeito. Continue orando. No tempo certo, nós vamos colher as belezas e as benesses das nossas orações e da ajuda. E o que eu acho mais lindo é que um dia no céu, alguém vai chegar para mim e para você dizer: obrigado por ter orado por mim. Obrigado por ter investido tempo orando por mim, tentando me convencer do pecado, da justiça e do juízo. E hoje estou aqui por tua culpa ou por tua ajuda. Olha que coisa, que culpa gostosa e que ajuda fantástica. E eu queria encerrar só nesse pedacinho aqui, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Vamos orar? Querido Papai do céu, obrigado porque o Senhor inclina os seus ouvidos, o Senhor nos ouve, o Senhor nos ama, o Senhor é atento a tudo. Nada que aconteça comigo escapa do seu saber. Nada que me perturba, ó Deus, o Senhor faz pouca conta disso. O Senhor se preocupa tanto comigo que desces a Ti mesmo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para que eu pudesse um dia ter a oportunidade da salvação. Ó Deus, por favor, transforme o nosso coração, transforme o coração de todos que nos cercam. Que possamos, ó Deus, sempre ter um interesse na salvação das pessoas. Se nós tivermos dificuldade de pregar a elas, que possamos ser um intercessor, colocar nossos joelhos no chão e orar sempre por todos aqueles que um dia nós queremos estar junto deles, lá nas mansões celestiais. Reserva-nos, ó Deus, porção dobrada do Teu Santo Espírito, e é o que eu suplico por Jesus Cristo. Amém. Elton, muito obrigado. Pastor, muito obrigado. Kevin, muito obrigado. E você que está aí, muito obrigado. E não se esqueça, na próxima semana, no mesmo dia, mesmo horário, mesmo canal, nós vamos estar aqui para mais uma classe da Escola Sabatina. Fechado? Mas não esqueça, tá? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê muita paz, muita vitória. E até daqui a pouco. Meninos,